Boa noite a todos, boa noite, meus amigos. Eu digo boa noite, embora aqui esteja claro, né? Está sendo gravado durante o dia, mas porque a reunião acontece à noite, né? Então, boa noite a todos, mas bom dia para quem for assistir de dia. Vai ficar gravado, né? Nossa conversa. Então, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo sistematizado que é tão interessante, que é de tanto valia, né? Tanto aprendizado para todos nós. É a obra, eu gosto sempre de ressaltar, é a obra de Kardec que, no meu entender, é que mais toca o meu coração, é aquela que nós mais precisamos estudar, né? Que é aquela que fala das leis morais, de como nós devemos portar, que é o que importa, no fim das contas, né, para nós nos melhorarmos como indivíduo, como pessoa, como espírito. Então, é muito importante esse estudo, eu gosto muito de participar dele. Vamos lá, né? Vamos logo, porque temos um tempo curto e bastante coisa para a gente tratar. Eu vou logo passar para o texto, vou compartilhar a tela, tá, com vocês, para a gente fazer a leitura do texto que vai ser estudado hoje. Então, nós vamos tratar hoje, né, dando continuidade, entrando agora no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos falar dos itens, a respeito dos itens 1 a 4. Vamos lá. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20 e Mateus, capítulo 19, versículos 18 a 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vos deu, vos dará. Está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. Então, nós vamos falar sobre a piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhe obter de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam,
o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuraram de seus deveres, e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreenderdes aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças. Põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: "Meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras." A essas palavras, a terra prometida deixa de ser material, tornando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Vamos parar aqui de compartilhar. Vamos voltar. Que belo texto, não é? Muito belo, que lição maravilhosa. Bom, nós vamos falar algo que parece, né, tão simples. Por que isso está sendo tratado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe? Parece-nos tão natural, não é? Honrar pai e mãe, mas não é tão natural assim, não, né? Nós temos inúmeros casos, enfim, diversos tipos de família, né? Pessoas em inúmeras condições espirituais e de evolução espiritual. Então, são inúmeros os casos em que isso não é tão natural, tão natural. E a gente precisa, então, tratar desse assunto. Kardec entendeu que esse era um assunto muito importante para a gente tratar. Ele fala ali nesse texto que honrar pai e mãe é como sendo assim, né, o corolário da caridade. E a gente vê pela posição topográfica que ele pôs esse capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele está entre o não saiba a vossa mão esquerda, que dá a vossa mão direita,
e o fora da caridade não há salvação. Veja que os dois capítulos, né, o anterior e o posterior, falam de caridade. E honrar vosso pai e vossa mãe está no meio, como a dizer que isso é também, né, algo que está dentro dessa noção de caridade. Então, nós queremos ser caridosos, temos que ter isso em mente. É assim, acho que é o primordial, a principal caridade é para com os pais. Sermos bons, indulgentes, pacientes, tolerantes para com nossos pais. Por que é tão importante, né? Ele fala não só em amar os pais, Kardec deixou isso também bastante claro, mas honrar pai e mãe. A gente sempre usa essa palavra honrar quando a gente trata, por exemplo, de Deus, né? Honrar a Deus. Então, é algo assim, muito mais sublime. É ter respeito para com eles, condescendência, tolerância. Nós vimos aí todos os verbos que foram empregados por Kardec. No dicionário se fala em honrar também na condição, né, com significado de quando a gente fala honrar uma dívida, pagar uma dívida. E nós temos efetivamente uma dívida para com os nossos pais. E é uma dívida insolvível. É uma dívida que é impossível de nós pagarmos. Porque os nossos pais nos deram a vida. Nosso bem, o bem mais precioso. É o material de que nós necessitávamos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós precisávamos estar aqui, corpo de carne. Nós pedimos por isso lá no plano espiritual, quando provavelmente, né, no nosso nível, nós estávamos a sofrer no plano espiritual, precisando de uma outra experiência carnal para pagar nossos débitos, para nos melhorarmos, né, para, enfim, deixar o sofrimento que ficou para trás e colocar em prática novos aprendizados para a gente, enfim, conseguir uma colocação melhor lá no plano espiritual, para que a gente pudesse viver de uma forma melhor, mais feliz. Nós pedimos por isso. Né? Lá, quando Chico Xavier falou a respeito disso, né, com o Emmanuel, então, lá nos idos, pensar aí, 1900 e pouco, né, 1940, acho que por volta dessa época, quando acho que o mundo tinha cerca de 4 bilhões de pessoas, eles tiveram a ocasião de nos dizer que para cada encarnado existia de 3 a 4 desencarnados aqui, orbe, né, habitando este orbe. Então, isso nos dá uma média de cerca de 16 bilhões de espíritos habitando aqui o nosso planeta, né, por volta disso. Então, hoje temos aqui encarnados quase 8 bilhões de pessoas, então ainda temos muitos desencarnados. E nós temos acompanhado que, embora, né, tenha crescido aí nesse período, um certo período, a população mundial cresceu muito, especialmente atualmente, a natalidade ela vem diminuindo, os índices de natalidade vêm diminuindo, chegam a dizer, especialmente nos países mais desenvolvidos, que as pessoas não vão saber o que é irmão, tio, sobrinho, porque tem tido muitos filhos únicos. Né? São poucas as pessoas, mesmo aqui, nós vemos que tem 2, 3 filhos. Então, é difícil achar, pessoas que optam por não ter filhos também, temos aos montes. Tem sido cada vez mais planejado, as pessoas têm deixado para ter filhos mais tarde. Eu vou completar primeiro o ensino superior, enfim, vou esperar me estabilizar na minha profissão. E tem se colocado tantos empecilhos, né? As pessoas têm tido filhos mais tarde, às vezes não conseguem mais ter filhos, eu tenho pouquíssimos, né? 2 filhos no máximo. Então é difícil para o espírito que está lá aguardando, existe uma fila de pessoas, de espíritos aguardando uma chance para reencarnar. E nossos pais nos deram essa chance, essa oportunidade, nós estamos aqui por isso. Então, nós temos que ser gratos. Essa é uma dívida que é impagável. Impagável, só por isso nós já devemos a ele
a eles tudo, nós devemos tudo, tudo. Não importa se depois nossa infância foi difícil, se nós tivemos poucas demonstrações de carinho, se os nossos pais eram rígidos, enfim, tudo aquilo, não importa, eles nos deram a vida. Só da nossa mãe não ter nos abortado, nós já devemos a ela tudo. É uma dívida enorme, né? Ter nos carregado, ter colocado a sua própria vida em risco, já só de engravidar, de levar uma gravidez, já é algo, né, sublime, doar ali o seu espaço, o seu corpo, né, nos dar abrigo por 9 meses, nos alimentar por esse período, sentir as dores do parto, né? Posteriormente, aquelas que conseguem efetivamente nos amamentar, cuidar de nós. Tudo isso é impagável. É impagável. Depois vocês percebem, Kardec ele foi até muito incisivo, tem momentos, não é sempre que ele é assim, de ser realmente enfático e de mostrar assim uma certa aspereza até no tratamento, no rigor, né? Dizendo assim que que Deus vai punir, não só punir, mas punir intensamente, gravemente aqueles que não honrarem o Pai. Ele quer demonstrar que realmente isso é algo importante, é muito importante. E vamos pensar, né, quem é pai aqui? Sei quem de nós aí de vocês que estão nos assistindo, que já tiveram essa oportunidade de ser pai ou ser mãe, né? Quem já é pai e mãe, eu sou mãe de 3, nós sabemos como é difícil, né? Em todos os aspectos, não só a gravidez, que as mamães vão poder falar, né? Toda essa oscilação hormonal, os enjoos nas costas, tudo que causa de desconforto no corpo, o ganho de peso, a falta de posição para dormir. Eu passei muito tempo sem conseguir respirar, eu inchava tanto que inchava os seios da face, eu deitava entupida. Então eu já fiquei privada de sono desde antes do bebê nascer. Aí depois o bebê nasce, né? Todo esse momento também difícil do parto, do puerpério, e as noites mal dormidas são, né, para mim, a pior parte. Né? Principalmente o meu menino do meio acordava de 2 em 2 horas. E não foi por 2, 3 meses, foi tipo por um ano sem saber o que dormir. Eu pensava, gente, será que nunca mais vou voltar? É que tudo passa, né? Depois a gente sente até falta daqueles bebês gordinhos, né? Eles já nascem assim bonitinhos, né? Fofinhos, com aquela cabeça bem grande, para já criar isso no nosso coração, porque é difícil esse primeiro período, mas eles aquecem tanto o nosso coração, né? Que geram um amor, aquela dependência que eles têm. Parece que foi tudo estudado por Deus, eles serem tão dependentes de nós, para criar esse vínculo tão forte, né, que criam em nós. E tem até um livro que não é espírita, não, que acho que é o Homo Sapiens, que ele trata disso, estuda, né, a evolução da espécie, e eles falam a respeito disso, né, que o homem foi evoluindo, a raça humana foi evoluindo lá de Homo sapiens, Neandertal, e foi até chegar no Homo sapiens sapiens, cabeça, calota craniana, o cérebro foi aumentando, né? Então a cabeça também aumentou o tamanho da cabeça. E principalmente vocês vejam nos bebezinhos, né? A proporção da cabeça é como nós adultos. A cabeça ela é quase 1/3 do corpo. A cabeça é muito grande perto do restinho do corpo. E isso fez com que a mulher, né, também que passou a andar em 2 pernas só, né, bípede, ser bípede, não como os outros animais, o peso, né, a gente na posição vertical da cabeça do bebê para baixo, também passou a ser algo maior, pressionando mais os nossos órgãos, né, inferiores, ali, os órgãos internos, fazendo com que a gravidez durasse menos tempo. Para a gente parece que é bastante, né? Mas eu acho que para a nossa espécie deveria durar mais tempo. Então, o bebê ele nasce, ele ainda não está preparado para. Não é como um cavalinho que nasce e praticamente sai andando, né? O cachorrinho já sai andando, vai sozinho até a tetinha da mãe para mamar.
Os nossos filhos não, se abandonarmos um bebê recém-nascido à própria sorte, ele não dá um passo, ele não se mexe, ele não levanta a cabeça, não é? E morre, morre. Ele é totalmente dependente do ser humano. Então, ninguém que chegue na idade adulta pode dizer. Rossandro Klinger disse que um paciente chegou lá reclamando disso, falando: olha, nunca contei com ninguém nessa vida. Nunca pude contar com ninguém. Eu cresci sozinho. Tive que me virar, eu fiz tudo sozinho. E aí, Rossandro já deu aquela, né? Falou assim: então, você mamou sozinho? Você se alimentou sozinho? Né? Você trocava suas fraldas sozinho? Né? Era você quem se alimentava sozinho? Você aprendeu a falar sozinho? Aprendeu a andar sozinho? A gente não fez nada disso sozinho. Um ser humano, ele não vive sozinho. Para nós, é por isso que vige muito fortemente a lei de sociedade. Inclusive, né, uma antropóloga muito famosa, que eu não vou saber repetir, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se eu tenho fácil, mas eu acho que eu tenho. Aqui, ó, a antropóloga Margaret Mead. Ela foi perguntada por uma estudante o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. Esperava que ela fosse falar, né, sobre anzóis, panelas de barro, pedras de emular, mas não. Ela disse que o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga era um fêmur que havia se quebrado e depois curado. Né? Ou seja, um fêmur, um osso que se quebrou e depois se recuperou. Ele calcificou novamente, né, na posição correta. Por que que isso significa um avanço da civilização? Porque isso indica que ele não foi abandonado à própria sorte. Estava num estágio civilizatório que alguém parou e falou: eu vou cuidar desse outro ser. Eu vou buscar água, eu vou trazer até ele, eu vou deixar ele aqui amparado, né? Cuidado para que nenhum predador chegue, para que não chegue uma onça, um javali, vá comer. Então, tem alguém cuidando dele, alguém que foi caçar e foi fazer comida, alguém que fez tudo que ele não está em condições de fazer porque está ferido. Até que desse tempo daquele osso calcificar, se recuperar, cicatrizar, e ele pudesse voltar a fazer as coisas por si. Vejo, isso é um sinal de avanço da civilização, quando a gente se importa com o outro, quando a gente cuida uns dos outros. E a gente vê que o cuidado de mãe para filho, isso já tem desde o reino animal. Cuidado da mãe com o filhotinho é incrível. Eu adoro ver vídeos, né, de cachorrinho na internet. Cuidado, tem um tão bonitinho. O, tem um labrador e o filhotinho está na frente. Aí chega, né, o dono, começa a brigar com o filhotinho, com o chinelo que estava mordido. E brigar, mas assim, de propósito, né, porque estava filmando. A hora que ele chega com o chinelo assim, faz assim, como se fosse bater no filhotinho, o labrador maior pega e põe a patinha assim, ó, protegendo o filhotinho. Ele faz esse movimento mais de uma vez para mostrar que todas as vezes o labrador ia com a patinha assim. Está no instinto, né, do cuidar da sua cria, do seu filhote. E nós fazemos isso, cuidamos deles quando estão doentes, né? Quantas noites mal vida fora, depois eles crescem, a gente ensina, a gente ajuda, né, na escola, chega cansado de casa e vai brincar um pouco, precisa ter tempo com a gente, né? Ou vai ver a tarefa, ver se estão sabendo o ponto para a prova. Então, é muito investimento no filho, fora o investimento financeiro, quanto custa, né, uma escola, ainda que eles vão estudar na escola pública, são muitos anos de alimentação, né, de vestuário, de medicamentos, médicos, de tudo. Né? Quem tem maiores condições, colocando numa escola de línguas, para fazer línguas, a gente tenta dar o melhor. Quantas vezes a gente deixa de comprar algo para nós, para comprar para eles? A gente passa a ter menos vaidade, porque a gente vai comprar, não, para quê? Ainda tem uma calça, vou comprar para eles, porque está crescendo, estão perdendo as roupinhas. E a gente quer o melhor, deixa de dar o melhor para a gente para dar para eles.
Divaldo Pereira Franco conta que eles cresceram numa família, né, muito pobre. Foi o último de, acho que, 13 filhos. A mãe dele já estava entrando na menopausa, tinha mais de 40 anos. Acho que 42 anos, se não me falha a memória. E o médico disse à mãe dele, essa gravidez nessa idade é perigosa para você. Eu te aconselho a fazer um aborto. E ela disse de jeito nenhum. Se custar a minha vida, eu dou com um prazer pela vida do meu filho. Esse é o amor de uma mãe. E ela, sem condições, uma família pobre, já ia ser o 13º filho, com risco. Ela deu se arriscou e vou ter meu filho. E depois Divaldo conta que ele, pequenininho, ele ainda não compreendia. Ela fazia o almoço, dava, né, comida para todos ali, e ela tomava café. Tomava café no café da manhã, tomava café no almoço, tomava café à noite. No máximo, colocava uma farinha e manteiga junto para engrossar, fazer uma pasta. E ele não entendia aquilo. Ele falava, mamãe, você não vai comer? Ela, não, meu filho, eu vou tomar café. Para mim, o café basta. E ela fazia aquilo porque não tinha comida para todos eles. Veja, né, a privação que os pais passam pelos seus filhos. Né? E depois, um filho não honrar o pai e a mãe que deu tudo isso. Como diz aqui, Kardec vai colocar depois na velhice, vai acolher, mas vai dar o quartinho dos fundos, a edícula, né, colocar eles separados da sua família, num quartinho que a gente faz lá do fundinho. Né? Depois, nos passeios mais legais, eles ficam. Ou a gente os coloca para ver nossos filhos, para olhar os filhos, para fazer serviço doméstico. Agora vão ficar cuidando da casa para nós. Esse é o pagamento por tudo que eles nos fizeram. Não, esse é o momento de mimar os pais. Kardec fala que precisa mimar, é dar o melhor, como eles fizeram para nós. Eu vou deixar de ter para mim para dar para eles. Né? Não, incluí-los mesmo. Incluí-los e fazer assim tudo o que não e ainda não paga a nossa dívida para com eles. É isso que eles estão falando aqui, que nos é pedido. É o cuidado, aquele cuidado de, nossa, estou gostando de ter meu pai aqui. Que bom que você está aqui, que eu estou passando, né, os últimos momentos com eles. Que eu tenho a possibilidade de tê-los ainda vivos na minha vida, de meus netos, né, estarem conhecendo, né, os meus filhos estarem conhecendo os avós, recebendo deles sabedoria, experiência deles, poder ouvir as histórias deles. Por isso eu falo de carteirinha, porque eu não tenho minha mãe não conheceu nem minha filha mais velha. E eu tive minha filha mais velha antes de completar 16 anos, tá? 4 dias antes de completar 16 anos. E eu já tinha perdido a minha mãe, né? Perdido, assim, né? Fisicamente, né? Tive mais a companhia dela aqui. Então, eu não tive a mãe desde o primeiro filho para me ajudar ali naqueles momentos, né? De ter pelo menos o suporte, alguém com mais experiência para me contar das experiências dela e me dizer que tudo aquilo ia passar, me dar conselho, nada disso. Né? Meus filhos não conheceram a avó, isso tudo é tão importante. Quem tem, dê graças a Deus e cuide, aproveite. Eles ficam difíceis, às vezes, com a idade, vão começar a ter Alzheimer, essas degenerativas. É o começo do esquecimento do passado, tá se preparando talvez para uma nova vida, porque agora eles estão ficando mais longevos, graças à medicina. Isso é ótimo. Nós estamos vivendo mais tempo. Então, às vezes, é natural que isso aconteça, eles já começam a perder a memória, porque nós vamos nascer numa próxima existência sem a lembrança, né, da vida passada. Talvez seja o início disso, dessa perda de memória, né, que é progressiva. E nós vamos passar por às vezes eles ficam mais agressivos, até por conta dessas doenças degenerativas. Nós vamos ter que ter a paciência que eles tinham quando nós fazíamos birra no supermercado, se jogava no chão e batia os pés, não é? Quantas vezes nós fizemos passar por isso?
ou adolescentes dando respostas atravessadas, batendo porta, indo para o quarto, achando que nós somos melhores do que eles. Quantas vezes fizemos isso? Que nós sabemos tudo, que éramos os donos do mundo, que eles não sabiam de nada. Chega o momento de nós fazermos a nossa parte. Eles voltam a ser como crianças, às vezes voltam a usar fraldas, às vezes voltam desaprendem a andar, não andam mais. A fala, às vezes, também fica difícil. Então, é o retorno, né? A gente nasce assim e morre também nessa mesma condição, vai voltando, né? E nós temos que cuidar deles, com o mesmo amor, carinho e paciência que eles tiveram para cuidar de nós. Não foi fácil para eles essa nossa fase, também não será fácil para nós, mas faz parte. Ai, o Sandro Klind, eu gosto tanto, ele tem umas palestras tão maravilhosas sobre família, ele conta algumas coisas pessoais da vida dele, da relação dele com a mãe, tão lindo, tão bonito. Ele também perdeu a mãe e tem um amor tão grande por ela, é muito bonito de ver, de ouvir. Eu aconselho todos a ouvirem as palestras dele, procurarem palestras sobre pais e filhos, que é muito, muito interessante. E ele conta que o avô também foi muito importante na vida dele, porque a mãe dele criou sozinho, sem o pai. Praticamente não teve, né, a presença do pai na vida dele. O pai o abandonou a mãe, enfim. E o avô fez as vezes, cuidou dele, né? Então era uma espécie de um pai. E ele tinha um amor muito grande. E ele cuidou do avô, ele e a mãe, né? Enquanto a mãe esteve bem, já nessa fase difícil do Alzheimer, né? Dessas doenças degenerativas. E ele conta que ele passava diversas dificuldades. Quer dizer, ele está na fila do caixa ajudando o avô para ir receber o ordenado dele. E às vezes o avô virava para ele na frente de todo mundo e falava assim: Ô meu filho, não sobe não, com aquele sotaque gostoso, não sobe não. E todo mundo olhava para ele como se fosse, né? Nossa, eu não acredito, que espécie de neto é esse? Deve usurpar do avô, roubar o avô. Não era nada disso, ele já estava, né, nessa fase de falar coisas assim, sem sentido desconexas. Ele disse que aparecia primo, assim, às vezes para visitar o avô, que visitava o avô, assim, uma vez a cada 5 anos. E apareceu lá para visitar e ouviu do avô, o avô contando, né? Olha, que tomava banho de mangueira, que dormia ao relento. E os primos ficaram horrorizados, começaram, né, a ficar chocados. Aí teve aquela reunião familiar, começaram, né, a falar: olha, eles não estão cuidando direito do avô, queriam fazer já denúncia contra eles. Aí ele falou: venham conhecer, olha aqui, olha onde é que é o banho de mangueira que o vovô toma. Mostraram dentro do chuveiro, chuveiro quentinho, chuveirinho gostoso, né? Tinha uma cadeira de banho, porque já não podia tomar banho de pé, e dava um banho nele com o chuveirinho. Então é essa que é a mangueira dele, que ele está falando. Que ele dorme ao relento, mostraram para ele, tinha lá um jardim de inverno. Ele estava dificuldade. Era muito bem cuidado. Falou, me dava uma pasta para comer. Ele falou, ele tinha dificuldade para deglutir, então batiam toda a comida. Virava mesmo uma pasta. Mas era cuidado com muito amor, muito carinho. E isso dá para o Rossandro, ele falou assim, um sentimento tão bom de dever cumprido, que ele aproveitou tudo que ele pôde do avô e da mãe dele. E a gente precisa ter isso também para nós, né? Nossa vida. Nós seremos, olha, vejam, que no decálogo, né, se fala: não matarás, não roubarás, não cometereis adultério, não prestará falso testemunho, não fará mal a ninguém. A única coisa que não é negativa é o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é negativo, é o único que é um mandamento, é uma afirmativa, honrar pai e mãe, um imperativo. E o único que tem uma recompensa prevista. Tão caro era, né? Tereis seus dias acrescentados na terra. É o único que tem recompensa para quem cumprir com o mandamento. E aqui Kardec explica, né, por que foi
terá seus dias acrescentados na terra, porque isso aqui foi dado aos hebreus. E eles estavam naquele período do deserto, de fugir, de estar sem terra. Então, era assim, a melhor promessa que podia ser feita para eles. Porque quando diz, como uma recompensa, você tem que oferecer recompensa, algo que seja o que a gente mais quer, para demonstrar o quanto que aquilo tem de valor. E os hebreus estavam esperando pela terra prometida, pela Canaã, onde jorrava leite e mel. Eles estavam esperando por isso. Então, foi por isso que essa foi a promessa feita para eles, porque era aquilo que eles mais desejavam. Então, vamos trazer para a nossa vida que aquele que é um pai e mãe vai receber aquilo que é mais valioso para cada um de nós. Com o nosso entendimento já, nós sabemos que não vai ser nessa terra, nessa vida. Nós estamos esperando a nossa recompensa no plano espiritual, que a gente tem a possibilidade de habitar talvez mundos mais evoluídos, melhores, que a gente vá para uma colônia melhor lá no plano espiritual já, habitado por espíritos mais evoluídos, mais desmaterializados. Talvez seja essa a promessa para nós, para aquele que honrar pai e mãe, né? Então, vejam quanto que é importante essa caridade, né? Para nós, que a gente precisa ter esse devotamento, chega a ser um devotamento a pai e mãe, porque o que eles fizeram é impagável, impagável. E aí a ingratidão, por outro lado, será punida de uma maneira exemplar, de uma maneira assim, a gente pode pensar que é a pior possível, porque a ingratidão, a pior das piores aqui. Deixa claro. E por que isso? A família, a família é o nosso laboratório. A gente é colocado dentro de uma família, é a célula básica da sociedade. A gente tem que aprender dentro da célula primeiro, para depois a gente estar apto a ser bom para o mundo. Se a gente não é bom dentro dessa célula, do, entre os nossos próximos, mais próximos, nós nunca seremos bons para toda a humanidade. Às vezes a gente quer se pegar, eu vou ser igual a Gandhi, vou salvar a Inglaterra do jugo, aliás, a Índia do jugo inglês. Não, a gente não consegue ainda mal arrumar a própria cama de manhã. Vamos começar pelas pequenas tarefas. Nós queremos mudar o mundo. Muda primeiro a sua casa. A Madre Teresa já dizia isso. Você quer mudar o mundo? Vá para sua casa e ame seus familiares. É daí que começa. Seja você alguém melhor, seja melhor para os seus familiares. Para daí sim você querer ser bom para a humanidade inteira, fazer o bem para toda a humanidade. Então, o nosso laboratório, teste mesmo, é ali, é dentro da família, é dentro da casa, é ali o nosso teste. Então, mente quem diz, que ama a humanidade, que ama o próximo, quando não ama nem os seus pais. Essa é a primeira prova. Se a gente não ama os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, ali, a nossa família mais próxima, é impossível a gente dizer que a gente ama a humanidade. Se a gente não perdoa os nossos pais, os nossos filhos, esses familiares mais próximos, a gente não tem capacidade de perdoar algo próximo. E muito menos os inimigos, porque Jesus mandou amar os inimigos. Quem vai conseguir amar o inimigo se não ama ainda nem quem está dentro da sua própria casa? Aquele que te deu a vida. Vejam o nível, O nível, então. Tem um livro aqui do Divaldo que eu também vou indicar. Eu adoro indicar livros que eu amo ler. E realmente a gente aprende muito com a literatura espírita. É um material riquíssimo. Não é à toa que Chico Xavier teve essa missão. A missão dele na vida, claro que ele fez muito mais. Ele fez caridade, ele atendeu as pessoas, ele prescreveu medicação natural, ele fez curas, enfim. Ele fazia a caridade mesmo material, de entregar pão, de levar cesta básica. Mas Emmanuel deixou muito bem claro isso sempre, que a tarefa primordial de Chico Xavier aqui era
o compromisso maior dele era com a psicografia, porque abre mentes, né? Ensina, atingiu, assim, mas passou das fronteiras, de fronteiras. Tem livros de Chico Xavier traduzidos em todo lugar do mundo. E a gente se instrui, a gente se melhora. A gente se melhora, a gente entendendo com a compreensão é a chave para a nossa vontade de mudar, de melhorar. A gente precisa ter entendimento, precisa ter compreensão das coisas. Para que então a gente possa entender aquilo que a gente faz de errado, né? Como é que a gente precisa melhorar, o que a gente tem que melhorar. E a literatura é a chave disso. Então eu vou indicar um livro hoje maravilhoso que chama Vivências do Amor em Família, do Divaldo Pereira Franco. Ali, são textos e material retirado de diversas palestras dele, mas é organizado por Luiz Fernando Lopes. Então, não é uma psicografia, não é propriamente escrito por Divaldo, são textos e palestras, materiais, todos de Divaldo. Eu que adoro Divaldo, assisti todas as palestras, eu encontrei muitas aqui escritas, é muito legal, porque às vezes a gente quer achar de novo aquilo que foi citado por ele e está aqui. E aí ele fala aqui, olha que interessante isso que eu estou falando, que desde os tempos do filósofo grego Platão, a família é considerada a célula básica da sociedade. O Espiritismo, ampliando a investigação sobre o tema, vê na família uma nobre experiência, um verdadeiro laboratório, no qual são burilados os nossos sentimentos, representando um grande ensaio para que possamos viver na família universal. Como a família biológica é a grande responsável pelo nosso processo de desenvolvimento, ela nos prepara para interagirmos com a família ampliada, que abrange a humanidade inteira. Se não soubermos nos conduzir no mecanismo do relacionamento afetivo mais íntimo, por meio da convivência com aqueles que compartilham os nossos vínculos consanguíneos, muito dificilmente estaremos amadurecidos para essa família irrestrita que todos preconizamos e por cuja chegada trabalhamos com acendrado interesse. Então, nós precisamos aprender aqui a perdoar dentro de casa, a ter paciência dentro de casa, a ser tolerante aqui, com as falhas alheias do nosso próximo, mais próximo. Se nós não conseguimos fazer isso aqui, bem, a tarefa aqui dentro, é certo que nós. O fracasso é certo para fora também. É certo. Então, aqui que a gente vai ensaiar. E a gente está na família certa, no lugar certo, na hora certa. Não há acaso para isso. Os nossos familiares são pessoas com quem nós temos débitos, ou às vezes pessoas que realmente, espíritos que nos amam já de outras experiências e que vieram para nos auxiliar a vencer dessa vez. E nós estamos misturados, alguns espíritos que vieram para nos ajudar, alguns que nós precisamos, nós temos que reparar algo, né, com eles. Então, às vezes há antipatias também, tem simpatia, tem antipatia dentro da família. Mas eles não foram ligados a nós de improviso. Houve ali uma preparação para isso. Então, se alguém tem antipatia para conosco dentro da família, nós temos que ter a sensibilidade de pensar que talvez seja por algo que nós fizemos de errado com ela. Então, nós vamos ter que ter paciência dobrada, triplicada, porque provavelmente a antipatia que eles nutrem para conosco é decorrente de algo de ruim que nós fizemos para eles. E que eles guardam dentro do psiquismo. Né? Aquela vaga memória, uma vaga lembrança que se traduz nessa antipatia. Divaldo conta, inclusive aqui nesse livro também existe essa passagem, que ele teve uma irmã que nutriu ódio pelo pai, até o dia da morte do pai. Até o dia da morte. Foi o dia que ela foi conversar com o pai, né? Conseguiu meio que perdoar o pai, foi no dia da morte, no leito de morte. E não tinha motivo, porque o pai era bom para com todos e bom para com ela também. Ele tratava todos do mesmo modo. Ele foi um bom pai. Divaldo fala, claro que teve suas falhas, era um homem. Ele manteve uma relação extraconjugal, ele teve um filho fora do casamento, mas ele tratou todos, inclusive a esposa, mesmo tendo esse relacionamento, enfim, né? Coisas também de outra época, mas ele
foi bom para todos ali dentro da família, não deixou faltar nada, tratou todos com carinho, com amor, com respeito. E ela tinha um ódio inexplicável, inexplicável, uma implicância, ela não conseguia nem vê-lo, ela tinha medo, pavor, inexplicável. E Divaldo conta que aquilo era fruto de uma experiência passada. Mas eles vieram juntos para conseguir transformar aquele sentimento, aquela dificuldade, aquele desentendimento, que eles pudessem transformar no amor filial ali, né? Até porque, exatamente, porque recebeu dele tudo, que ele conseguiu, nessa existência, dar conta daquela responsabilidade que ele tinha de cuidar dela, de ser um bom pai. Mas ela não conseguiu vencer aquilo ainda. Mas ele foi paciente no dia da morte ali, eles acabaram tendo um momento ali até que interessante, pelo menos, né? Ele conseguiu, quando desencarnou, pelo menos eles foram, e ela mudou depois de comportamento, foi uma irmã, ele disse que maravilhosa para a mãe, ela deixou tudo para trabalhar a vida dela, para trabalhar ao lado dele, lá na Mansão do Caminho, cuidando de crianças, enfim, né? Coisas da vida, a família tem isso. Então, nós estamos dentro de uma família, nós temos que ter essa compreensão. Né? Às vezes, o pai, a mãe, não é aquele que a gente gostaria, não nos trata da maneira como nós esperamos, mas é aquilo que nós merecemos, é aquilo que nós precisamos, mais do que precisamos para o nosso crescimento. Deus não faz nada à toa. Nós estamos com os espíritos que nós precisamos melhorar para mudar, né? Esse amor, porque a gente às vezes vem como na conjugalidade, às vezes a gente vem como pais e filhos, como irmãos, enfim, para a gente ir aprimorando o amor, né? Nas suas diversas vertentes, né? Tem o amor conjugal é diferente, o amor com paixão, né? Com essa questão mais carnal, é diferente do amor de mãe e filho, é diferente de amor de irmãos, de amor de amigos. Então a gente vem em diferentes apresentações para a gente ir sublimando o amor, aprendendo o que é mais próximo do amor universal, esse amor que nós vamos ter um dia todos sentir por todos, porque nós somos todos irmãos, como filhos do mesmo Pai, né, do Pai Celestial. Nós vamos um dia chegar a isso. Mas a gente precisa primeiro aprender aqui dentro, vencer essas desavenças, essas dificuldades, essas antipatias, né? Ser tolerante, indulgente aqui dentro. Né? Não sei se eu estou com o meu tempo muito contado, vou tentar aqui ler uma poesia. Eu adoro as poesias espíritas. Essa aqui é de Cornélio Pires, eu adoro as de Alto de Souza, da Maria Dolores, tem Casimiro, é o Casimiro? Esqueci o sobrenome dele agora, me deu um branco. Mas, enfim, existem muitas, muitas poesias. Essa aqui é de Cornélio Pires. Deixa eu ver se é Cornélio Pires mesmo, não. Tô falando besteira. Cornélio Pires, tá? Do livro Retratos da Vida. E diz assim: Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz de lei. O lar parece uma empresa, de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em dois sócios, depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos, em seguida ganha filhos e os filhos arranjam netos. Logo após é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz, depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes, e, ao revê-los ombro a ombro, reclamamos dos contentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida
que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de outrora, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário resgatados a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio e insatisfação, retornam pela família na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem faz sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo à estaca zero. Parentela, escola santa. Sempre que havemos daqui, cada qual encontra em casa aquilo que fez. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame e aguente, João. Olha que interessante, uma gracinha, né? É isso, gente, não reclamemos daquilo que nós próprios pedimos, os planos que nós próprios traçamos lá na espiritualidade. Nós prometemos que nós íamos reconciliar. Nós fizemos planos com esses irmãos que estão aqui ao nosso lado. Então, agora não reclamemos, tenhamos paciência, lembremos que há uma razão para tudo, para cada coisa em cada lugar. E tenhamos, então, paciência redobrada, triplicada, quadriplicada para as faltas alheias, para as imperfeições. Nós também não somos santos, não somos perfeitos. Nós queremos um esposo que seja um Bezerra de Menezes, nós queremos um filho que seja um Chico Xavier, mas nós já somos uma Madre Teresa de Calcutá? Nós já somos? Né? Uma Meimei? Nós não somos. Nós não podemos exigir perfeição quando nós também ainda não somos, né? Aquilo que nós procuramos. Então, que a gente tenha paciência, que a gente tenha mais amor, né? Que a gente seja mais grato do que ingrato. Vamos ter gratidão pelo aquilo que tem, não ingrato pelo aquilo que falta. Ah, meu pai não é carinhoso, mas meu pai me deu a vida, meu pai não deixou faltar o alimento, né? E aqui Kardec deixa claro que não é só pai e mãe, tá? Para aquele que faz as vezes de pai e mãe, que ainda tem mais mérito ainda. Aqueles que não são nossos pais biológicos e que cuidam de nós como se fossem. Então, no caso do meu irmão, minha mãe faleceu tão cedo, foi criado por uma tia. Minha tia, que é a madrinha dele. Mais mérito ainda, não era filho dela, não era filho do sangue, era um filho biológico, ela não tinha obrigação, e ela cuidou dele como se fosse um quinto filho, porque ela já tinha quatro. Então, o mérito ainda é maior. A gratidão tem que ser maior ainda. Aquele padrasto, né, casou com aquela mãe que teve um filho solteira e cuidou do filho de outro, como se sendo seu próprio filho. O mérito é triplicado. Vai receber mais tempo ainda na Terra, né, se for esse o prêmio. E exige de nós, então, que tenha ainda, honre mais ainda, porque a gente vê o contrário, mais reclamações, né? Mais reclamações, mais exigências descabidas. Ah, ele dá mais pro filho dele do que para mim. Aceita o que ele teve, o que ele pôde, o que ele conseguiu fazer, que já foi muito, já foi máximo. Mas aí a gente vai entrar agora para finalizar, né, na parte mais difícil dessa lição. Vocês podem estar me falando, ah, você fala isso porque você não tem um pai igual ao meu. Você fala isso porque não teve um pai que foi abandonado, no orfanato. Minha mãe, minha mãe me teve e já me deixou na sarjeta. Fui recolhida, né, quando não é coisa pior. Eu vi um vídeo essa semana no Instagram. Não sei se quanto que isso está circulando, porque eu não vejo mais, não acompanho mais televisão e tal, mas eu vi na rede social. Ela tinha sido denunciada porque estava cuidando de uma doente já de cama. E ela disse: eu não estou cuidando mesmo, não estou cuidando, pelo contrário, eu estou feliz. Eu estou feliz agora, eu acredito que Deus existe, porque aquela mulher está pagando. E assim da mãe, ela está pagando. Uma história dificílima, realmente, muito delicada.
Ela disse que ela tinha sido abusada pelo padrasto toda a infância e que a mãe sempre soube mais. A mãe até a obrigava a ceder, porque ele fazia uma espécie de uma chantagem com ela, né? Que se ele não tivesse a filha, ele ia abandonar ela também. Situação delicada. Como que a gente pode julgar, né, essa filha ter esse ódio? É difícil. Tem que situações que realmente são difíceis, né? De pais torturadores. Enfim, eu não acho que eu nunca contei isso aqui, né? Enfim, não por segredo nem nada, mas talvez eu não tive oportunidade de falar assim. Eu sou promotora de justiça. Eu trabalho com isso aqui, né? Nessa minha vida atual. Então, nessa área, a gente trabalha, né, dentro do Ministério Público em diversas áreas, na área criminal, enfim, mas nós trabalhamos também na área da infância e juventude e também na área de idosos, né, idosos em situação de risco, né, em situação de vulnerabilidade, na área da infância e na área do idoso. Os dois momentos difíceis, né, que a gente pode ter do estágio da vida quando estão em situação de vulnerabilidade. E foram inúmeras as vezes em que eu tive que chamar filhos na promotoria para conversar, porque os idosos estavam realmente em situação de abandono. Já não tinham mais condições de viver sozinho na casa, já, às vezes nem se levantavam. E de chamar os filhos falam isso, você não sabe o que ele fez para mim. Agora você vai me pedir que eu cuide? Né? Então, tem situações muito, realmente muito delicadas, que é difícil para dizer, vai honrar, vai paparicar seu pai e sua mãe, um pai desse, uma mãe dessa. Mas é a mesma coisa do mandamento do amar os vossos inimigos. Né? Jesus disse que para amar os inimigos, mas é amar igual você ama amigo, aquela pessoa que a gente tem uma sintonia, que a gente ama, que aquela afinidade, não é a mesma, mas é ao menos, né, o respeito. Ele diz que faça prece para o seu inimigo, né? Não pague o mal com o mal. Já é algo que a gente pode fazer. Talvez esse honrar vai levar algumas reencarnações, algumas existências, para a gente conseguir realmente este amar dessa maneira. Nós vamos ter que ter mais de uma experiência com aquele espírito, né? Talvez ele tenha agido dessa maneira porque ele já guarde algo de ruim que nós fizemos para eles em existência. O que não justifica, evidentemente, não justifica pagar o mal com o mal nunca. Né? Deus não precisa que o homem faça o mal para pagar algo. Então, ele próprio vai dar a resposta. Não precisa que a gente faça, dê o troco, que a gente faça o mal, que a gente se vingue. Não precisa. Ele vai fazer dentro do tempo, usando o tempo e as regras dele. Vai vir uma doença, vai vir uma dificuldade financeira, uma dificuldade econômica. Muitas coisas que a gente não pode pensar, nem tem criatividade, que Deus tem essa criatividade, para que ele pare, que ele reflita, para que ele aprenda. Precisa que a gente faça. Mas talvez vá durar anos, mas que não seja da nossa mão que venha o mal, para que a gente não crie outros débitos e essa dificuldade não vira um círculo vicioso, que numa existência eu fiz mal para ele, e nessa existência ele faz mal para mim, e a gente vem na outra de novo, e eu faço de novo, e aí depois e dando troco. Isso não tem fim. Alguém precisa dar o fim. No mínimo, não devolver o mal com o mal, é o mínimo. Né? Começa por aí. Talvez fazer preces pedindo para que Deus ilumine aquele espírito, para que ele consiga ter um despertar de consciência ainda nessa existência, para que ele consiga mudar seus hábitos, que ele possa mudar. E as pessoas mudam. As pessoas mudam, às vezes uma coisa difícil faz com que a pessoa mude, reveja os seus conceitos, né? Reavalie seus caminhos, e a gente pode ter, sim, né? Então, essas modificações. Então, para aqueles que tiveram pais muito difíceis, que acham que é complicado seguir esse mandamento de honrar pai e mãe, que tente, no mínimo, né, orar por eles, não devolver o mal com o mal. Pode ser que você vá amar como você ama aquela pessoa querida, aquele familiar que te foi tão caro. Você não tem aquele desejo de fazer tudo aquilo de bom para ele, mas tente, ao menos,
né? Vencer, não dar o troco para que você não fazer novos débitos para si próprio, você não se comprometer, né? Não sejamos nós a fazer, então que ele continue com os seus débitos, ele continue, já que não está conseguindo dar nada de melhor, que a gente já consiga fazer a nossa parte. Aí eu vou falar, é muito difícil, você não sabe o que você está falando, vamos perdoar, é muito difícil. Vamos aprender, né? Como disse o bispo anglicano de Montutu, né? Que foi assim uma espécie de ministro de Nelson Mandela, que atuou ali ao lado dele, né? Na época do apartheid, lutou contra o apartheid. Enfim, ele depois assumiu um dos ministérios, tá? A falta de outra palavra, eu estou chamando de ministério, acho que era uma espécie de comissão de conciliação e verdade, que ele acabou assumindo lá quando Nelson Mandela assumiu o governo da África do Sul. E esse bispo anglicano, ele, uma vez visitando o Museu do Holocausto, tem lá um livro, né, para os visitantes assinarem, ele escreveu lá, né, algo, não lembro agora de cabeça, mas algo assim do tipo que Deus os ilumine e abençoe o povo judeu para que eles consigam perdoar, né, a quem os fez sofrer, algo assim, uma frase com esse sentido. E viram, obviamente, uma pessoa pública, né, aquilo lá, e aquilo tomou uma proporção. Então, ele foi procurado por inúmeros repórteres que falando, você estava zombando do povo judeu? Como que você diz isso? Perdoar né, os nazistas, o povo que matou, dizimou quase, né, quantos judeus? Falou, não, eu não tô zombando, não estou zombando, não. Eu falo isso como alguém que sabe o que é passar por sofrimento. Você sabe o que é ser negro na África do Sul, na época do apartheid? E ele trabalhou numa comissão que era para reconciliação, reconciliar com aqueles que nos fizeram passar por coisas terríveis, né? Era, assim, difícil de saber, eram assassinatos, estupros, torturas, né? Tratamento de escravidão, coisas horríveis, o tratamento daquela época. E eles conseguiram de certo modo, se reconciliar, porque senão não existia modo de governo, de governabilidade, como o povo juntar os cacos e voltar a ter harmonia, equilíbrio, para não viver em guerra para sempre. Eles tiveram que fazer esse trabalho de reconciliação. E ele diz assim: eu aprendi na própria carne. E mais, ele disse assim: eu aprendi com o mestre, porque o meu mestre me ensinou a amar os inimigos, não foi dentro de uma sala de aula com ar-condicionado, não. Ele ensinou a amar os inimigos pregado numa cruz. Foi pregado numa cruz que ele pediu ao Pai que perdoasse seus algozes, que eles não sabiam o que faziam. Então, esse é o auge, né? Se nós não estamos ainda em condições, né, não somos tão evoluídos para perdoar aquele que nos crucificou, né? Olha o nível, né? Então, para perdoar talvez um pai que tenha feito muito mal para nós, que pode existir. Não estamos falando de coisa simples, tá, gente? Daquele que é muito rígido, porque não me deu isso, porque não me deu aquilo, porque não me deu carinho. Não, isso aí esquece. Isso é fichinha, tá? Respeita, porque cada família teve seu legado, às vezes eles foram criados dessa maneira, são falhos, mas esses merecem nosso respeito, nosso amor, a honra. A gente está falando de coisa muito grave. Se a gente não conseguir, né, ser tão nobre ainda como Jesus, que perdoou seus amigos pregados na cruz, ou como Demontutu, que perdoou, né, aqueles que mataram, estupraram na época do apartheid, enfim, que a gente possa pelo menos orar por eles, que a gente possa ter respeito, não devolver o mal com o mal, é o início, porque nós teremos outras experiências aí com esses, né? Graças a Deus, né, existe esse instrumento da reencarnação, e nós tornaremos até conseguir sublimar esse amor. É isso, meus amigos. Espero ter conseguido contribuir de alguma maneira com este tema tão lindo, né? Tão rico. Poderia falar muito mais, por muito mais tempo, mas acho que eu até já passei do tempo, né? Foi um prazer, mais uma vez.
né, estar aqui, estudar um pouquinho e ter esse tempinho com vocês. Uma boa semana a todos, que esse tema traga muita reflexão para todos vocês, para todos nós, que acrescente um pouquinho mais no coração de cada um. Obrigada pela atenção de todos mais uma vez. Um grande abraço.